Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal. Aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não esqueça de fazer o comentário. Deixe o seu comentário. Ele é muito importante para nós. E o tema de hoje, da Palavra de Deus, vai ser com respeito o livro de Filemão. Filemão e o escravo Onésimo. Então nós vamos ver na carta de Filemão, louvado seja Deus, é o único livro, é o único capítulo. Nós vamos ver essa passagem tão maravilhosa e nós vamos aprender também aonde Deus, falando através do profeta Isaías, e acontecendo ali na vida de Paulo, Filemão, Onésimo, aonde vai dar para a gente explicar essa situação. Muito bem. Filemão, ele diz assim, primeira carta, a carta ao Filemões, ela diz o seguinte, capítulo 1, diz assim: Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemão, nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja que está reunida na sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã Áfila, que é a esposa de Filemão, e para Arquipo, que é o filho do casal, Filemão e Áfila, nosso companheiro de luta. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Muito bem. Nós vamos ver essa passagem, o que ocorreu com o Filemão, que tinha escravos, que tinha se convertido e morava também na cidade de Colossos, em uma cidade grande, uma cidade abençoada, rica. E essa carta, nós vamos ver que todas essas pessoas, Éfeso, Colossos, todas essas cartas foram escritas ali na Ásia, para a igreja da Ásia, um país junto ali a Israel. Então pode ver que nenhuma dessa situação vai citar o nome de Israel. Não tem terra de Judá, Benjamim, nada disso. Só ali na Ásia. Filemão não era judeu, não era hebreu, não era nada disso. Ao início do trabalho de Paulo, onde ele começa o seu trabalho de evangelização, e veja que a igreja começa praticamente do marco zero. A igreja seria ali na casa de Filemão,
né? Onde começou ali por um ponto de pregação e foi formado uma igreja, e era nas casas a igreja, não tinha terreno, não tinha prédio, não tinha nada disso. E ele tinha que contralutar, não é? Com aquele monte de deuses, deusas Diana, de Efésios, aqueles deusaiada toda que tinha, não é? Ali na Ásia, em todos aqueles lugares. E vejo bem, nós vamos ver que a carta a Filemon, que Paulo escreveu a Filemon, é um belo exemplo de como o povo de Deus procura seguir princípios cristãos, né? Princípios cristãos na solução de grandes problemas. Olha o problema que Paulo tinha na mão. Na igreja de Colossos, ele tinha ali Filemon, que era o pastor, naturalmente, da igreja, o cooperador de Paulo. E ele tinha escravos. E ele não era israelita. Mas mesmo que fosse, também não teria problema nenhum. Não estava fazendo nada contra a lei. E nós vamos ver Paulo, a sabedoria que Deus deu a ele para escrever essa carta a Filemon. Que Onésimo fugiu do seu senhor. Filemon era dono do escravo. E o escravo fugiu do seu senhor. E ele foi parar em Roma. Olha que é uma distância considerável. Da Ásia, ele foi para Roma. Uma distância bem considerável. Como escravo, não é? Porque não tinha metrô, não tinha trem, não tinha avião na época de Paulo. Então, veja, para ele chegar lá, foi uma viagem, né, meio fugitivo, né, como fugitivo. E nós vemos que no mundo antigo, não é, quando Paulo estava preso ali em Roma, Paulo evangelizando a Onésimo, ele se converteu. E ele falou da onde ele era. Onésimo, quando ouviu soar o nome de Paulo ali na região, em Roma, ele sabia quem era Paulo, por saber que o seu patrão tinha falado sobre ele. Que Filemon teria falado, o nome de Paulo teria soado ali em Colossos. E quando ele ouviu o nome de Paulo ali em Roma, ele foi até onde Paulo dava palestra, que era na sua casa, aonde ele estava preso. Não é? Era uma prisão domiciliar. Não é? Então, ele era preso em casa, numa casa que ele alugou. Ele alugou uma casa para ser preso. E ele estava preso. Os romanos prenderam a Paulo para salvá-lo a vida dele. Porque era um tumulto, como ele fugiu ali de Jerusalém, que queriam matá-lo, queriam jejuar até matar a Paulo. Ele saiu escondido daquele lugar e foi levado para Roma. E quando chegou em Roma, não é, como prisioneiro, não é, mas não um prisioneiro porque fosse um assassino, um criminoso, mas era questão política.
religiosa. E Roma não se metia nisso. Roma não se metia nisso. E nós vemos, queria que vocês acompanhassem na sua Bíblia, não é? Atos dos Apóstolos, capítulo 28, no versículo 16, ele diz assim, vamos ver direitinho, capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, versículo 16, que diz assim: E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao capitão da guarda. Observe agora, a continuação do versículo. Mas a Paulo se lhe permitiu morar por conta própria, com um soldado o aguardando. Então, Paulo, no versículo 30, ainda diz assim: durante 2 anos, Paulo morou ali, em uma casa alugada, e recebia todos quantos vinham vê-lo. E no versículo 31, onde encerra o Ato dos Apóstolos, diz assim: pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ninguém impedia. Então todos iam ter com Paulo na casa dele. Ele não podia sair porque estavam presos, sendo protegidos por a lei romana, pelo Império Romano. Porque os judeus queriam matá-lo. E Paulo, pela proteção dele, estava preso e guardado. A casa dele era guardada. Ele estava sobre a lei de Roma, os cuidados de Roma. E nessa também, quando Onésio ouviu soar o nome de Paulo ali em Roma, ele também foi até lá. Teve um particular com Paulo. E Paulo ensinou. E perguntou, de onde você é? Olha, eu sou de Colosso. De Colosso? Ah, tá. E aí Onésimo confessou os seus pecados. Olha, eu sou um escravo fugido. Assim. Paulo, ungido de Deus, orientou o seu escravo, o escravo fugido, para que ele voltasse ao seu Senhor, porque agora você é convertido. Agora você é uma pessoa convertida. E nós voltamos ainda para trás, olha, no mundo antigo, a escravidão fazia parte da vida de muitos povos. Povos no geral. Do Egito, ali de Jerusalém, de Israel, né? Da Síria, todos os povos antigos, a terça parte da cidade. Olha bem, os judeus antigos praticavam escravidão também. No Império Romano, uma terça parte da população da cidade era composta de escravos. Todas as cidades daqueles reinos do Império Romano, a terça parte da cidade eram escravos. Muitos nasciam escravos, enquanto outros eram sequestrados e vendido como escravo.
Muitos eram sequestrados, que nem houve aqui no Brasil. Não é? Sequestraram aqueles homens na África e trouxeram aqui para o Brasil. E vendiam aqui para o Brasil. Naquela época antiga era a mesma coisa. E Paulo fala sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Bem no meio do versículo. Ainda Paulo fala: para os roubadores de homens, para os sequestradores de homens. E nós vemos que Paulo orienta sobre isso daí. E outros se entregavam voluntariamente à escravidão por diferentes motivos. Não é? Como, por exemplo, uma grande dívida. Então nós vemos, louvado seja Deus, a escravidão não tinha nada a ver, naquela época, né? A escravidão não tinha nada a ver com a cor da pele, né? Com a raça, podia ser de qualquer país, com a cor da pele. Muitas vezes os escravos eram libertos quando chegavam aos 30 anos. Aos 30 anos eram libertados. E muitos escravos se tornavam cristãos. Muitos escravos se convertiam, como no caso de Onésimo. Não é? Eles se convertiam, se tornavam cristãos. Onésimo era um escravo fugido de um dono, de seu dono Filemão. E o apóstolo Paulo ganhou ele para Jesus em sua prisão em Roma. Não é? O preso era Paulo e não Onésimo. Onésimo estava solto. Paulo é que era o prisioneiro em casa. Prisioneiro a domicílio. Onésimo era apenas um escravo fugido, mas não estava preso, não. Ele foi até a casa de Paulo, onde todos iam aprender com Paulo. Perguntar a Paulo sobre o reino, sobre a palavra de Deus, sobre quem era Jesus. E Onésimo foi um desses. Escravo, fugido, que teve com Paulo e Paulo ganhou para Jesus. E a prisão de Paulo era uma prisão domiciliar, conforme foi dito, não é? Onésimo, ouvindo soar o nome de Paulo, glória a Deus, né? Ele foi até lá para saber quem era Paulo. Muito bem. Paulo recebia todos em casas, né? Olha bem, depois que Paulo ganhou a Onésimo, né? Que Onésimo se converteu, Paulo orientou para que ele voltasse. Agora você é um cristão, né? Um crente não pode viver como você está vivendo, fugido. Volte para o seu Senhor. Eu vou escrever uma carta para Filemão. Ele é meu cooperador, é ele que toma conta da igreja que eu afundei ali em Colossos. É a família dele, ele, a esposa, que é a sua dona, né? O filho dele, né? É eles que tomam conta daquela igreja ali em Colossos. Volta para lá que eu vou escrever uma carta para ele. Então, eu quero chamar a atenção, né? Paulo escreve uma carta a Filemão inteligentemente, não é? E pede para que o próprio escravo entregue a carta. Olha a sabedoria de Paulo, né?
Com sabedoria, Paulo escreve uma carta a Filemão, elogiando sua fé e amor. Filemão era um cooperador de Paulo na igreja de Colosso. E a igreja era na própria casa de Filemão. Na própria casa de Filemão. Né? A filha era sua esposa, a filha, né? Era sua esposa, e Arquipo, seu filho, né? Também um obreiro de Deus. Embora o apóstolo Paulo não condene diretamente a prática da escravidão, não é? E nem exigia que Filemão libertasse o escravo. Não é? Ele deu um comentário sobre libertar o escravo, nada disso. Paulo encoraja Filemão. Olha a orientação que ele dá para Filemão, seu obreiro. Ele encoraja Filemão a que faça exatamente isso. Olha, Filemão, aceite Onésimo, seu escravo. Aceite ele de volta. Não como um escravo, mas como seu irmão em Cristo Jesus. Como seu irmão. Olha a diferença. O dono e o escravo. Vamos pensar na hora do culto. O dono e o escravo. Vamos supor que aquele dia Deus deu essa palavra para o escravo. Os dois, o dono e o escravo, servindo o mesmo Deus, cultuando o mesmo Deus. Olha a sabedoria de Paulo. Olha a carta que ele escreveu. Não receba ele, não, como um escravo fugido, mas receba ele como seu irmão em Cristo. Nós vamos entender o que disse Isaías, capítulo 57, versículo 14. Agora que nós vamos entender o que Isaías quis dizer. O que Deus falou pelo profeta. Isaías 57. Agora que nós vamos entender qual era a ideia de Deus. Veja! Filemão e Onésimo, o escravo e o seu senhor, servindo o mesmo Deus, invocando o mesmo Deus. Olha a orientação que Paulo dá para Filemão. E Paulo agora, ele encorajou a Filemão. E depois disso, vê o versículo 8. O versículo 8 é a chave desse assunto. Agora Paulo vai falar como o ministério, como servo de Deus, como fundador da igreja ali em Colossos. E Paulo chega e ele diz no versículo 8, por isso, eu, Paulo, não está bem assim no versículo, mas para você não entender. Eu, Paulo, como seu irmão em Cristo, líder da igreja. Eu sei
que tenho direito, porque você é meu obreiro, eu tenho direito de exigir o que você deve fazer. Como obreiro, eu tenho direito de pedir, porque a igreja foi eu que impulsei você como pastor. E nós vemos, antes de nós lermos Isaías 57, 14, nós vamos ver Gálatas capítulo 3, versículo 27 e 28, que diz: porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestem com a qualidade do próprio Cristo. Versículo 28. Olha que Paulo escreveu. Isso aqui está em Gálatas, tá? Desse modo, Filemão, desse modo, Onésimo. Olha o que está escrito em Gálatas. Não existe diferença entre judeus e gregos, entre homens e mulheres, entre escravos ou pessoas livres, entre brancos ou negros, entre ricos e pobres, porque todos nós somos um só, por estarmos unidos em Cristo Jesus. Não existe mais diferença, patrão e servo, senhor e empregado e escravo, negros e brancos, todos nós estamos unidos com Jesus Cristo. É isso que Isaías falou. Isaías 57, versículo 14 diz assim: é isso o que o profeta Isaías estava dizendo. Aplanai o caminho, tirai as pedras de tropeço do caminho do meu povo. Isaías 49, 11 continua dizendo: e farei de todos os meus montes um caminho plano, por onde o meu povo possa passar, onde o meu povo passará. Efésios capítulo 2, versículo 14, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos, todas as nações, ambos os povos, ele fez um, e derrubou a parede da separação que estava no meio. Você é negro e eu sou branco, você é rico e eu sou pobre, eu sou senhor e você é servo. Deus derrubou essa parede, Jesus derrubou essa parede, agora estamos unidos em Cristo e somos uma só pessoa, uma só igreja em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías ainda 40, versículo 4, todos os vales serão aterrados, todos que estão lá no fundo do buraco, no vale, será exaltado, será levantado até a superfície, e todos os montes e morros serão aplanados, o morro vai descer até a planície, e o terreno cheio de altos e baixos ficarão planos. E veja o Salmo 33, 133, igreja, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, louvado seja o nome do Senhor, sem diferença de rico ou pobre, servo ou livre, negros ou branco. Então vejam
que Deus derrubou a muralha da separação em Cristo Jesus. Somos unidos em Cristo Jesus, sem raça, sem nada, tudo com o título de cristão. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos porque e Deuteronômio 10, 7, no final diz assim: porque Deus não faz acepção de pessoa. Ele não importa se você é rico, se você é pobre, se você é servo, se você é senhor. Ele não importa se você é judeu, se você é grego. Não importa isso para Deus. Deus a todos aqueles que estão unidos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não faz acepção de pessoa. Para Ele, todos somos um só. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, Onésimo foi recebido por Filemão e virou um pastor excelentíssimo, que trabalhou como obreiro de Paulo. Todos eles foram abençoados. E depois nós vemos ainda que Paulo ainda ele orienta, né? Olha a orientação que ele dá para o Senhor. Eu quero ter o prazer de ler, né? O que Paulo orientou tanto um como o outro, só para nós terminarmos aqui, né? Nós vemos aqui que Paulo nos orienta assim, olha bem, Efésios capítulo 6, versículos 5 e 6. Escravos, obedeçam com temor e respeito àquele que são seu dono, que são seus senhores. Isso é para você, Onésimo, para todos que são escravos aqui na terra, todo aquele que são seu dono aqui na terra. E façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Servindo a Cristo. Não obedeçam os seus donos só quando ele estiver vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles, mas como servos de Cristo, façam de tudo, de todo o coração, o que Deus quer. É o que Deus quer. Eu queria também falar, só para nós concluirmos, tá? Colossenses, capítulo 4, versículo 1, né? Que diz assim, né? Agora para os patrões, né? A carta de Filemão, né? Deixa eu ver aqui, Filemão, Filipenses, Colossenses, digo melhor, capítulo 4, não é? Capítulo 3, 25 e 4, 1, né? Colossenses 3, 25 e 4, 1, né? Que diz assim, vós, 4, 1 primeiro, 4, 1, vós, senhores, fazei o que for justiça, equidade aos vossos servos. Agora é com o Senhor, tá? Agora é com os patrões. Sabendo que também tendes um Senhor no céu. Vós, Senhor, vós, patrão, vós que é o Senhor de escravo. Faça com justiça e equidade, não é? A vossos servos. Cuide ele com justiça, com equidade. Porque você tem que saber também que você tem um Senhor lá no céu que cuida de você, igual se cuida do seu servo.
Então, veja a sabedoria de Paulo. Veja a parte que nos toca. E essa é a palavra de Deus, né? Para nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.